Bom dia, irmãos, pode sentar. Que essa semana seja a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Preparados para mais uma? De bênçãos, né? Em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, vamos lá. Vamos para a instrução divina. Vamos para o segredo da vitória. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Hoje eu vou ungir você com a unção da força. Estamos nas 7 semanas das 7 unções divinas. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos lá. Então estamos nas 7 unções divinas. Essa primeira unção é a unção da força, do fortalecimento. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo é o 2. Diz assim, ó. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar da Síria. Já estão em Hazazon Tamar, que é de Ezedir. Temeu Josafá e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Olha isso. 3 reinos se uniram agora contra Josafá e todo o povo de Deus. E agora, quando Josafá recebeu aquela má notícia, que 3 reinos se uniram agora para destruí-lo, a Bíblia diz que Josafá, ele temeu muito. Josafá, ele ficou com muito medo. Josafá não sabia o que fazer. E o que foi que o Josafá fez? A Bíblia diz que Josafá se levantou, apregoou jejum para todo o povo, se reuniu com o povo na congregação, na igreja, e buscaram ao Senhor. Todo o povo se uniu para buscar ao Senhor. E aqui está o segredo, no momento da adversidade, no momento da luta, no momento da dificuldade, a pessoa precisa buscar ao... Olha a importância de você vir à igreja segunda-feira, porque é no momento que a pessoa não sabe o que fazer, ela não sabe qual direção tomar, ela não sabe para onde seguir. Agora é a hora dela buscar Deus, porque só Deus, meu amigo, conhece, sabe quais são os caminhos necessários para você seguir e ter vitória. Só Deus sabe qual o caminho da bênção. Ele é o Criador, Ele é o Deus grande, Ele conhece todos os caminhos, Ele sabe qual o caminho que pode me levar à derrota, Ele sabe qual o caminho que pode me levar à destruição, mas Ele também sabe qual o caminho que vai me levar à prosperidade, que vai me levar à bênção, que vai me levar à honra, que vai me levar ao crescimento. Então nós, como pessoas de Deus, como homens, mulheres que buscamos ao Senhor, que acreditamos em Deus, nós precisamos a todo momento, em todo o tempo, buscar ao Senhor, porque no momento da decisão, para não tomar a decisão ruim, a decisão que vai me levar ao fracasso, eu preciso estar sempre buscando a Deus, eu preciso estar ligado em Deus. E muitas vezes, nesse que a pessoa está ligada, Deus até vai dizer para ela um não. Deus vai olhar para ela e vai dizer não. Só que precisamos entender que o não também é cuidado de Deus. Amém, gente? O não também é cuidado de Deus. É tão bom quando, eu sempre prego isso, quando nós temos planos e os nossos planos são os mesmos dos planos de Deus. Quando nós temos vontades, desejos e a nossa vontade é a mesma de Deus. Isso é muito bom, maravilhoso. Mas tem que ser bom também quando a nossa vontade não é a de Deus. Quando a de Deus é completamente diferente da nossa. Agora mais cedo, eu estava dando a entrevista ali para a revista Graça, e a repórter ela me perguntou: o não
também é cuidado de Deus? E é claro que não é cuidado de Deus, e eu dei o exemplo do apóstolo Paulo. Ele pediu a Deus para tirar dele o espinho na carne. E Deus disse que não. Deus disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. E às vezes nós estamos passando por algumas situações em que Deus vai permitir, em que Deus não vai querer que você saia daquela situação. Tem situações que Deus vai permitir que você passe. Por quê, pastor? Não sei. Mas Ele é Pai. E como Pai, até o não dEle é uma forma de cuidado. Você, pai, mãe, quando o seu filho queria fazer alguma coisa, e você sabia que aquilo ali iria levar o seu filho à destruição, o que é que você dizia? Você estava sendo maldoso com o seu filho? Não, você estava cuidando dele, ou está cuidando dele quando diz não. Então o Pai, o Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas, quando Ele te diz não, é porque Ele está cuidando de você. Aceite o não de Deus. Ele disse, Jeremias capítulo 29, versículo 11: pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Como se Ele dissesse assim, ó, eu sei de tudo. Eu sei o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Aí Ele continua dizendo, planos de paz e não de mal. Então até quando Ele diz não, é porque Ele quer ver a sua paz, não seu mal. É para vos dar uma esperança e um fim que esperais. Você tem esperado o quê? O ruim ou o melhor de Deus? O melhor de Deus. Então, se você tem esperado o melhor, continue naquilo que o Senhor está falando, continue nos planos de Deus. Tudo cuidado de Deus. Mas eu entendo que é desse jeito, eu entendo que é dessa forma, eu entendo que é dessa maneira, mas não é como você entende. Se você quer estar nos planos de Deus de verdade, se você quer viver o melhor de Deus, você não tem que viver aquilo que você entende, é aquilo que o Deus Todo-Poderoso, aquele que conhece todas as coisas, que é o seu Criador, aquele que tem cuidado de você, é o que Ele acha melhor para você que você tem que viver, não aquilo que você entende. Você está entendendo? Então, meu amigo, no dia difícil, no dia mau, faça como Josafá, se achegue ao Senhor. A Bíblia diz que Josafá vai fazer uma oração a Deus, ele vai começar a orar. Aí eu só vou pular aqui o versículo 7, olha o que aqui diz: ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, diante do teu povo, não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Quer dizer, não foi o Senhor que nos deu essa terra? Olha para mim, quem te deu sua família? Quem te deu seu filho? Quem te deu tudo que você tem? Então o próprio Deus não vai deixar com que o diabo tome aquilo que é seu. Ele disse: Senhor, não foi o Senhor quem nos entregou essa terra? Não foi o Senhor que expulsou todos os moradores dela? Quer dizer, os inimigos que habitavam nela, nos entregou essa terra para nós? Porque estava vindo 3 reis com seus exércitos para tomar aquilo que Deus deu, amigo. Olha para mim, não aceite o diabo tomar aquilo que Deus já te deu. Se Deus já te deu, o maligno não pode tocar, porque o que é de Deus, o maligno não toca. Não deixe o diabo tomar aquilo que Deus já te deu. Se Deus te deu, comece a reivindicar. Meu Deus, não foi o Senhor que me deu? Olha para mim, filho é herança do Senhor. Foi Deus que te deu. Comece a reivindicar isso. Meu Deus, é herança do Senhor, foi o Senhor que me deu. Entenda isso. Meu Deus, aquela empresa foi o Senhor que me deu. Meu Deus, aquele emprego foi o Senhor que me deu. Eu não aceito que o inimigo tome. Começa a orar reivindicando. Josafá agora fez essa oração forte. Ele entrou em juízo com Deus e ele disse: meu Deus, foi o Senhor que me deu. Aí continua, versículo 8:
habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, olha a importância da pessoa estar sempre no santuário de Deus. Se algum mal nos sobrevier, que é espada, guerra, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante deste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Senhor, no dia difícil, o que eu aprendi, Senhor, é que no dia difícil, no dia de dificuldade, quando viesse qualquer problema, a gente iria se reunir, todo mundo junto, iríamos buscar o Senhor, iríamos clamar ao Senhor. Dia de dificuldade, a pessoa não pode faltar à igreja de maneira nenhuma, sempre tem que estar na casa de Deus, buscando a Deus. Segunda-feira você tem que estar aqui, orando, buscando a Deus. Segunda-feira é diferente das outras reuniões, tem que estar aqui, buscando a Deus, mas principalmente, quando a coisa apertar, principalmente quando a coisa ficar difícil, aí é que a pessoa tem que intensificar as suas orações, aí é que a pessoa tem que estar mais na fé do que nunca, aí é que a pessoa tem que buscar mais a Deus do que nunca. As coisas estão difíceis, pastor, agora é hora de buscar a Deus de verdade, de intensificar as minhas orações. Aí olha o versículo 10, o 10, vamos para o 10. Agora, porém, aqui estão os homens de Amon e de Moabe, do monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem. Quando vieram à terra do Egito, o Senhor fez eles rodearem a terra para não passar por eles, de modo que deles se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, daquilo que o Senhor nos fez herdar. Ó nosso Deus, não nos julgarás? Pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Olha a oração de um filho. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha a oração, o clamor que quebranta o coração de qualquer pai, que mexe com o coração do pai. Senhor, nós não temos força, os inimigos estão vindo, e nós não temos força para vencer esses inimigos, nós não sabemos como vencer esses inimigos, nós não sabemos o que fazer, eles vão nos lançar fora, eles vão nos expulsar daquilo que o Senhor nos entregou. Agora, Senhor, eu não tenho força, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aquele homem fez uma oração sincera, estava sem força, ele não conseguia achar solução para vencer aquele problema, mas ele disse que os olhos dele estavam postos no Senhor. Olha para mim, seus olhos não podem estar postos nos problemas, seus olhos não podem estar direcionados a inimigo nenhum, seus olhos têm que estar a todo momento no Senhor. Olha aqui, onde é que está o Senhor? Onde Ele se esconde, esconderijo do Altíssimo, é sempre na palavra de Deus. O que é que Deus diz acerca dessa situação? Olha para o Senhor, para de olhar para a opinião dos outros, para de olhar para aquilo que os outros falam, começa a olhar para o Senhor, para de olhar. Mas sempre acontece algum caso para te desanimar, sempre tem alguém para te desanimar, sempre tem alguém para chegar perto de você e apagar aquele fogo da fé que você tem. E quando vier esse, seus olhos têm que estar postos no Senhor, não olha para nada disso. Lembra de Pedro? Andando por sobre as águas, parou de olhar para Jesus e olhou para as ondas, e a Bíblia diz que afundou. Tem gente que está parando de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e está olhando para os problemas, está olhando para a dificuldade, está olhando para aquilo que as pessoas falam. A vontade de muitos é te fazer parar, a vontade dos invejosos é te fazer retroceder, é te fazer desistir.
A vontade de muitos é apagar essa chama de guerreiro, de guerreira que tem dentro de você. Quando essa chama apaga, acabou, você sabe disso. Você sabe que se acabar essa força de guerreiro, de guerreira, acabou tudo, não tem jeito. Você já teria perdido a batalha há muito tempo. Só está resistindo porque acredita ainda no Deus Todo-Poderoso, sim ou não, gente? Então agora é a hora de você estar mais ligado em Deus do que nunca. Para de olhar para os problemas. Para de olhar para as dificuldades. Nesse caso aqui, Josafá, ele demonstrou uma fraqueza humana. Sabe por quê? Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus não há força em nós. Sem Deus nós não vencemos problema algum. Sem Deus nós não vamos para frente. O salmista disse lá em Salmos, capítulo 127, versículo 1, ele vai colocar na tela, você não precisa abrir a Bíblia, porque vamos, para não perder tempo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Tem muita gente trabalhando muito, mas Deus precisa estar aliado a ela, ou melhor, ela precisa estar aliada a Deus. Se ela não se aliar a Deus, vai ser tudo em vão. Toda essa força de guerreiro, de guerreira, vai ser tudo em vão. É necessário o Senhor edificar a casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vai ser tudo em vão. Nosso trabalho será inútil. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer pão de dores. Tem gente que a comida que ela come é a comida de dores. Ela ralou muito para conseguir aquele prato, aquele pão. É inútil até isso. Até o trabalho que ela tem é inútil. Comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Tem gente que não tem o sono perfeito, não tem o sono reparador, ela não consegue descansar, ela vive ansiosa. Sabe por quê? Porque o Senhor, quem sabe, não está guardando a cidade. Porque quando o Senhor guarda a cidade, a pessoa precisa descansar o seu coração. Olha para mim, descansa seu coração. Confia em Deus. Quem confia em Deus, meu amigo, não vive ansioso, não vive preocupado. Se lança nos braços do Altíssimo. No momento dessa fraqueza humana, eu preciso confiar em Deus. Só Ele tem a solução para os meus problemas. E se Ele não me der força para vencer esses problemas, Ele mesmo vai vencer por mim. Porque, volta para o capítulo 20, foi o que aconteceu com o Josafá. Versículo 13, é isso, Isaac? Coloca aí o 13. Todo Judá estava em pé, perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o que, gente? Veio o que, gente? O Espírito do Senhor. E é isso aqui, o Espírito de Deus, que pode dar força para você vencer qualquer problema, qualquer dificuldade. Sem esse Espírito, meu amigo, nós não vamos para lugar nenhum. Nós não vamos vencer, nós não alcançaremos nunca a prosperidade. É só com o Espírito de Deus que nós vencemos batalhas. Agora veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Continue. E Jaziel disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha para mim, a peleja não é sua, é de Deus. É Ele quem vai lutar por você. 16. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Giz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai
está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amigo, o povo não precisava fazer nada, o povo só ia ficar em pé perante o Senhor, e quem ia batalhar por eles era o próprio Deus. A Bíblia diz que no dia seguinte, ele se levanta, versículo 20, ele se levanta, vai falar, vai animar o povo, e vai dizer, e pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá, e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis... Amigo, crê em Deus, você vai estar seguro. Creia no Senhor. O que é crer, pastor? Lutar contra as evidências. O problema está se levantando, lute contra o que você está vendo. Crê em Deus, é Ele quem vai batalhar por você. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aquele povo precisava continuar crendo no que aquele homem de Deus se levantou mais cedo e falou. Ele disse que era Deus quem ia pelejar. O povo precisava crer naquela palavra. Tem muita gente que até vem à igreja, ouve a palavra, recebe aquela palavra, e ela fica muito feliz com aquilo, dá muita força a ela, mas ela sai e se esquece de tudo que ouviu. É necessário crer no profeta para prosperar. Crer em tudo que você está ouvindo, você vai prosperar muito. A Bíblia diz que eles prepararam agora a banda musical foi à frente, tocando, e eles parados, e a banda tocando, e a Bíblia diz que foi o Senhor mesmo que desbaratou os inimigos. Não precisou eles levantarem nenhum braço, não precisou eles fazer nada, porque foi Deus quem foi à frente e mostrou a eles que era com Ele. Olha para mim, Deus vai à sua frente, e é Ele quem vai mostrar a todos que está do seu lado. Vamos aplaudir a Ele bem forte, que Ele merece.